Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus. Acalme o seu coração, silencie a sua mente, né, e se disponha nesse momento a ouvir essa palavra que, como eu disse alguns dias atrás, ela organiza, né, o nosso interior, organiza os pensamentos, organiza os desejos, inclusive eu até fiz um card essa semana sobre isso, né, Jesus. Enquanto a religião vê comportamento, Jesus orienta os desejos do nosso coração, né? Ele está aqui, vendo, verificando dentro de mim. Ele me discerne, às vezes, melhor até que eu mesma, né? E ele me faz compreender algumas coisas a meu respeito, e tudo isso a partir de princípios que você vai colocando na prática, você vai vivenciando, e como diz a palavra, vem ver. Né, João fala, se você quer saber se isso aqui dá certo ou não, vem ver. Né? Faça dos seus dias, da sua própria vida, uma experiência em Cristo Jesus e você vai ter essa experiência boa. O resultado disso é muito bom. Bom, nós estamos no capítulo 12 e falamos dos diálogos que Jesus tem com esses homens fariseus, e o próprio Jesus nos ajuda a compreender essa mente de fariseu. Né? Uma mente que eu e você podemos desenvolvê-la a qualquer momento. Então, a gente precisa estar muito atento, né, àquilo que a gente vive enquanto religião, enquanto espiritualidade. E essa é a grande diferença. Né? Jesus nos fala aqui, ele dá dois exemplos a respeito do sábado. Né? No primeiro, que os discípulos comiam no sábado, e no segundo, né, que Jesus cura um homem no sábado dentro da sinagoga. Aí anteriormente Jesus vem dizendo, eu sou maior do que o templo. E para o judeu não existia nada maior que o templo. O templo era a expressão máxima, né, como a Arca da Aliança já foi um dia. Para o judeu, o templo era a expressão máxima, né, da presença de Deus. Tanto é que tudo, né, o que eles traziam para a remissão dos seus pecados eram feitos dentro do templo. E é nesse lugar que Jesus, então, cura o homem da mão ressequida. E aí esses homens ficam malucos, eles ficam querendo matar Jesus. E lá no versículo 14, onde nós paramos no último vídeo, eu falei exatamente isso, né, dessa reação que o fariseu tem. O fariseu não aceita misericórdia na vida do outro, né? Ele aceita misericórdia, o Deus Pai, na vida dele, mas na vida do outro é o Deus do juízo, é o Deus que vai cortar a sua cabeça, né? Aquele Deus maldoso que vê o seu pecado e te conhece. Olha, tá vendo isso aí? Você tem essa mão ressequida porque você pecou, né? Enfim, a mente do fariseu, ela não é uma mente estagnada, ela é uma mente que, como a gente viu aqui, independente da situação, ela está sempre procurando se opor à misericórdia, ela está sempre procurando se opor ao que é bom, ele está sempre procurando se opor à necessidade humana, né? Sob o subterfúgio de que isto é contrário ao que é de Deus. E nisso aí a gente poderia, né, devagar ainda muito das nossas posturas hoje no século XXI, que a gente olha para a Escritura, diz que não é de Deus e por causa disso a gente maltrata, por causa disso a gente mata pessoas, por causa disso a gente deixa as pessoas à margem, né, do convívio social, do convívio coletivo, do convívio congregacional, né, do convívio eclesiástico, enfim, com essas desculpas que passam por esse caminho do farisaísmo. Então, esse é o ensinamento de Jesus para nós. E aí no versículo 15, ele vai dizer, Jesus, sabendo disso, né, aliás, vamos para o 14, os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele, formaram um conluio, pensaram, esse cara está indo contra a lei, o que a gente pode fazer com ele, né? Só da gente pensar que alguém dentro da igreja ou da religião possa fazer isso já é de um absurdo. E aconteceu lá e acontece hoje, né? Pessoas dentro
das religiões, os líderes das religiões, muitas vezes fazendo mesmo esses coluios políticos, conchavos de toda sorte, natureza, contra os marginalizados, contra os pequeninos de Jesus. E eles fazendo conselho contra ele, o 14, para o matarem. Ponto. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Acompanhou uma grande multidão e ele curou a todos, né? E eu acho isso aqui bem interessante porque Jesus não deixa se pautar pela maldade do outro, né? Além da sabedoria de compreender que não era chegada a hora, que aquele embate aquele não era o momento e nem o lugar para aquele embate, ele sabendo que esse embate não iria mudar nada na cabeça deles, e isso é uma coisa que eu tenho percebido e aplicado na minha vida em tudo. Tem alguns embates que não valem a pena. Tem alguns embates que são para te tirar do centro, pautam a sua vida numa direção que você não quer. Não é a sua frequência, né? Outros vão dizer, não é a minha vibe, não tá no meu caminho pautar isso. E Jesus, sabendo disso, ele fala, não, eu me retiro. Né? Isso é sabedoria para a gente carregar no coração. Né? Como o Salomão escrevendo lá em Eclesiastes, né? Ele fala que o sábio, ele sabe, né? Ele conhece, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Né? E é uma coisa que a gente deveria aprender também a discernir, né? O tempo e o modo das coisas, a maneira como a gente tem que lidar com os nossos problemas e, principalmente, discernir quais são os nossos problemas. E aqui Jesus não pauta essa briga, quer dizer, não traz ela para si, né? Não confronta, porque ele sabia que não ia dar em muita coisa. Ele sai dali, atrás dele vai uma multidão e ele cura a todos. Ele continua o caminho fazendo bem. Ele continua acolhendo, o povo vai falar, a multidão os fariseus estão querendo incriminá-lo, estão querendo dizer que ele não é ninguém, que ele é um filho, né, de Beelzebu, como nós vamos ver adiante, a multidão falando isso, e ele simplesmente continua o caminho, né, na certeza de que ele estava fazendo certo. Isso a gente precisa aprender demais, a gente precisa aprender muito a não sair do nosso caminho quando nós temos a convicção do que nós estamos fazendo é bom. Quando a gente tem a convicção do que a gente está fazendo não é por soberba, não é para desfazer de ninguém, pelo contrário, você está fazendo aquilo porque aquilo é uma entrega de amor. Você tem a convicção no seu coração, né? E aprender a discernir os caminhos que querem nos tirar do nosso foco. Jesus tirou isso. Ele curou toda a multidão, e no 16 vai dizer, né? Recomendando-lhes rigorosamente que não o manifestassem. E isso é muito legal, porque não é, né, nos outdoors que Jesus deve estar. Isso aqui é muito interessante, nos ensina muito o caminho de Jesus. Jesus está sendo procurado para ser morto e ele continua curando, porque cura para todo dia, cura para toda hora, né? E pede para que essas pessoas, e essa não é a única vez, né? Não é a única vez que Jesus pede para que essas pessoas não se manifestassem, né? Primeiro, porque também não era chegada a hora, e segundo, porque o próprio Jesus, ele, acho que só tem uma vez em João 7 que ele fala de si mesmo, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, né? Mas ele fala nisso para abrir os olhos dos seus próprios discípulos, né? Mas fora isso, Jesus está sempre trabalhando ali no contato e no tato humano, né? Jesus está trabalhando nas relações humanas, Jesus está trabalhando no contato direto com as pessoas, né? E isso, quando eu aprendo isso me leva a fazer a usar das minhas relações pessoais, das minhas relações sociais, né? É delas que eu tenho que me fazer para
mostrar Deus ao mundo, mostrar Jesus ao mundo. É nesse ambiente relacional. Não estou dizendo que um programa de televisão, as mídias, né, de uma maneira em geral, elas não sejam eficientes, não estou falando de forma alguma, mas o que eu estou falando é que as curas, as aproximações de Deus com o humano, ela começa assim, nessa individualidade, ela começa nesse espaço relacional entre ele e o homem. É aqui, é nesse lugar aonde a relação e o convencimento de Deus acontece. Aqueles convencimentos que são coletivos e que são no meio de multidão, pelo menos a gente não vê isso acontecendo em Jesus, né? Não vê acontecendo, e eu fiz muitos evangelismos assim, e as maiores experiências de conversão que eu vi acontecer, que eu mesma tive com muitos, foram nesse contato íntimo e pessoal. E aí no 18 em diante, o próprio Mateus vai expressar, aí vai colocar pra gente um texto que está lá em Isaías 52, a profecia de Isaías se cumprindo. Aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará juízo aos gentios. Essa é a profecia de Isaías sobre aquele que haveria de vir. Isso aqui é para não deixar dúvida para aquele que lê, né, que seriam esse livro de Mateus a princípio, pela teologia sistemática. A indicação é que esse livro fosse destinado aos judeus, né? E por isso Mateus sempre coloca uma profecia das escrituras antigas justamente para mostrar quem era Jesus, para solidificar quem era Jesus, para confirmar que o que se estava vivendo nesse momento já havia sido predito anteriormente, né? E aí ele vai dizer dessa profecia de Isaías. Isso aqui é muito interessante, porque nós estamos falando de fariseus, que em tese é quem tinha esse conhecimento. Lá acho que em João 7 mesmo, eles vão dizer que quem tem o conhecimento da Escritura são eles. E quando a gente lê aqui, a gente vê que eles não tinham, eles só falavam que tinham, mas eles não tinham. E aqui está a descrição de quem é Jesus, né? Ele vai dizer: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará o caniço quebrado e não apagará a mecha que fumega, até que faça triunfar o juízo. Esse juízo aqui não é juízo de justiça. Jesus é esse homem que tem essa sensibilidade, né? O que é o caniço quebrado? O caniço quebrado é aquele que já está realmente quebrado, é o dolorido, é o machucado, cuja alma está debilitada. Ele não veio para julgar, pegar esse camarada e jogá-lo fora. Menos ainda, ele vai dizer aqui, apagar aquela mechinha daquele que ainda há um pouquinho nele de amor, de esperança, de fé, né, de vontade de viver. Como a gente vê lá o batismo de Betesda, né? Aquele homem que há 38 anos estava naquela condição. Aquilo é uma mecha que fumega. Você vê aquela mulher, né, que estava com fluxo de sangue, que vai atrás de Jesus, toca nas vestes de Jesus. Isso é uma mecha que fumega, né? Uma mecha que é um foguinho que ainda quer ser aceso, ele quer ser incrementado. E Jesus veio não para tirar essas pessoas fora, mas ele veio para acolhê-las, né? Ele veio para resgatá-las e fazer triunfar sobre elas o juízo. E aqui juízo, como eu falei, não é a justiça no sentido de julgamento, mas é no sentido o juízo do amor vir sobre essas pessoas, né? É o direito do pequenino que está se fazendo presente, é o direito do marginalizado que está se fazendo presente. É Jesus sendo presente na vida dessas pessoas. E no seu nome, os gentios esperarão, eu e você, todos nós, que não fizemos parte do judaísmo. Essa palavra nos alcança, ela é a garantia, né, de que essa palavra nos alcançará. Paro por aqui e espero que você tenha aí
guardado no seu coração essa palavra maravilhosa, e coisas maiores Deus dirá a você.